Fizemos a escrita, a revisão e a diagramação. O que a gente consegue chegar nesse momento? A gente consegue chegar nesse momento com o livro já diagramado na quantidade final de páginas do miolo do livro. O conteúdo do livro vai estar pronto. Então, a gente entra para uma situação que a gente chama de registros. O que os registros vão fazer? A gente trabalha com os registros. O primeiro registro a ser feito é o código ISBN. Esse código, ele é uma identidade do seu livro. Dentro desse código, ele vai estar inscrito quem escreveu o livro, quem revisou, quem diagramou, quem ilustrou, quem editou, né? Todos os personagens envolvidos na construção do seu livro. À medida que for consultado esse código, a pessoa consegue ter acesso a todas as pessoas que participaram da construção desse livro, além de palavras-chave que vão ser usadas para serem encontradas, para ser indicado o conteúdo do seu livro. Importante saber aqui, se você vai fazer o seu livro físico e digital, você tem dois códigos ISBN. O código do ISBN físico, que é um, e o digital, que é o outro. Mas por que esse é o primeiro código? Porque esse código a gente passa para uma segunda pessoa, que é o bibliotecário. O bibliotecário, ele vai fazer a ficha catalográfica do seu livro, que é aquela ficha que vem pequenininha, às vezes, dentro do coisa, que ele vai servir para catalogação do seu livro. Ele vai trazer outras informações mais visíveis. Quando foi feito, qual é a edição, quantas páginas tem o seu livro. Isso tudo vai dentro da ficha catalográfica. Ah, mas qualquer um pode fazer a ficha? Não. Tem que ser um profissional com registro no Conselho Federal e Conselho Regional de Biblioteconomia, ou seja, tem que ser um bibliotecário com formação curso superior. Só essas pessoas podem fazer a ficha catalográfica. E ela também tem acesso a uma série de palavras-chave que, se um dia você decidir, vamos dizer que você faça um livro e decide presentear a biblioteca da cidade, ou decide... o seu livro acaba entrando nas bibliotecas de escola, se for um livro infantil. A ficha catalográfica é o que vai indicar em que posição nas estantes dessa biblioteca esse livro vai ficar. Uma informação importante em relação ao código ISBN, né? Trazendo uma analogia, seria o teu CPF, um documento, um registro internacional do seu livro. Ele é um código único e aonde você vai ter as informações, né, de todas as pessoas que fizeram parte do livro, desde o escritor, o diagramador, o revisor, os colaboradores do livro, no caso, né? Já na questão da ficha catalográfica, a Gisele falou dessa questão das bibliotecas, mas ela também é importante para quê? Você vai colocar seu livro numa livraria para vender, seja ela física, seja ela no digital, né, as livrarias virtuais que a gente tem aí, a livraria vai ter que saber em que local o seu livro vai estar destinado. É um livro de negócios? Vai estar lá na área de negócios. É um livro de autoajuda? Vai estar na área de autoajuda. Enfim, o bibliotecário responsável, ele vai saber, com base nas informações do seu livro, né, aonde ele melhor se adequa, no caso, né? Então, é muito importante. São dois registros, como é que eu digo, obrigatórios, se você vai comercializar o seu livro, tá? O ISBN e a ficha catalográfica. E sem contar que esses dois registros, se você for colocar ele numa plataforma tipo Amazon, ou às vezes até o próprio Hotmart, ou qualquer outra plataforma, esses registros, eles mostram para essas plataformas que esse livro é realmente seu. Ele não é um PLR que você baixou de algum lugar na internet e só ajeitou ali para colocar para vender. Ou é um livro gerado completamente por inteligência artificial, tá? Essa é uma questão muito importante, porque daí a gente entra no terceiro registro, que é o registro de direitos autorais. Se você realmente escreveu o seu livro, se você realmente produziu ele do zero, você registra ele, ele vai funcionar como uma proteção da sua propriedade intelectual. Você registrando os direitos autorais. Se alguém pegar o conteúdo do seu livro e publicar no nome dele, se você tiver esse registro, você pode ir lá e dizer assim, esses livros todos têm que sair da biblioteca, você vai mover um processo por danos financeiros, porque se a pessoa estiver ganhando dinheiro com um conhecimento que é seu. Mas, se você fizer o livro, de novo, voltamos para a história da inteligência artificial. Se você fizer o seu livro, simplesmente copiar o livro, o que a inteligência artificial escreveu, copiar e colocar na página, diagramar e mandar embora, mandar para frente,
pense o seguinte, se você registrar e alguém tiver esse mesmo conteúdo registrado antes de você, você está correndo o risco de sofrer um processo por uso indevido de direitos autorais, de um material que já foi registrado. Lembrem que toda inteligência artificial, ela usa um banco de dados, ela busca coisas que já existem para montar o seu. Então, existe um risco muito grande de plágio a partir desses livros montados por inteligência artificial. Na prática, o que a Gisele está falando aqui é o seguinte: se eu fui lá e pedir para montar um texto sobre como criar gatos, como dar os cuidados devidos para dar banho num gato, e eu só simplesmente copiar e colar aquele texto, diagramar, jogar no meu livro, o que acontece? A partir do momento que eu montei um prompt, que é a linha de comando, onde eu digo o que eu quero buscar da inteligência artificial, ela pega essa informação e grava lá na base de dados dela, para que, quando a Gisele for lá fazer a pesquisa semelhante, ela possa usar termos, frases, para montar o texto dela. Muitas vezes, nem vai estar todo o parágrafo ou todo o capítulo. Uma frase que eu escrevi no meu capítulo, se eu registrei antes e a Gisele utilizou, já vai ser importante, já vai ser considerado plágio e sob penalidades dos direitos autorais. Nós não estamos aqui, gente, querendo colocar medo em vocês, mas sim orientar para que vocês possam e façam da maneira correta, né? A gente sabe muito bem como é trabalhoso montar um livro e, de repente, daqui a pouquinho, outras pessoas estarem utilizando essas questões. Então, o registro de direitos autorais é importante por conta disso, né, Gisele? Vai proteger. E, assim, não é que a gente está dizendo para vocês que não é para usar inteligência artificial, mas usem de forma inteligente, né? Que nem a gente falou lá no momento da escrita, você pode pegar o script lá e adaptar a sua linguagem, a forma como você se comunica, modificando as palavras, as sentenças do conteúdo, pode. A IA, ela é muito importante para você que está num bloqueio de escrita, te ajudar a dar um norte para continuar a escrever ou até mesmo para iniciar a escrita de um livro, de um capítulo de um livro. Desde que você o use com inteligência e sabedoria, que você utilize aquilo lá como norte para você escrever com as suas palavras o que está sendo dito pela inteligência artificial. Os direitos autorais, né? Esses 3 registros, eles não são os registros caros, tá? Você aí na média de 150 a 200 reais para te fazer toda essa proteção do seu livro, no caso, né? Só que, importante, comercializei o livro digital, o e-book, eu preciso ter o ISBN digital. Comercializei o livro físico, eu preciso ter o ISBN do livro físico. Ficha catalográfica, precisa um para cada livro? Não, somente para o livro físico, para que ele possa ser colocado nas livrarias e nas bibliotecas. Isso, certo? A ficha catalográfica, ela até entra no e-book, tá, pessoal? Mas na ficha catalográfica vai os 2 números de ISBN gravados, tá? Por quê? Né? Por que tem que ter o ISBN físico e digital? Porque normalmente o físico ele é diferente do livro digital, né? Normalmente o digital ele tem menos páginas, a organização das ideias eles acabam sendo um pouquinho melhor, né? O livro digital você pode usar, por exemplo, alguns gráficos, imagens coloridas, e enquanto no livro físico você vai optar por ter textos e impressos com preto e branco, né, Gisele?